No livro de Marcos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 31. Versículo 31, 32, 33 até o 37. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão de língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. E que a semente que vai ser lançada não venha cair em terras com espinho, mas em terra fértil. Em o nome de Jesus, que ela possa germinar, crescer e dar frutos. Eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Louvado seja Deus. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Uma certa feita, no estado da Bahia, uma pessoa foi convidada para poder estar ministrando durante 3 dias em uma festividade. Essa pessoa, ela não tinha leitura, ela não tinha um bom português, era uma pessoa que vivia na roça. Numa festa anterior tinha sido convidado um juiz, e a igreja ela teve um gasto muito alto para trazer esse juiz, que também era pastor. Foi feito muita propaganda, e o primeiro, o segundo, o terceiro dia da festa não aconteceu nada. No primeiro dia a igreja estava cheia, no segundo estava mais ou menos, no terceiro a igreja quase não tinha ninguém. E quando passou-se um ano e foi chamado, as irmãs da igreja chamou o pastor para conversar a respeito da festividade da igreja. Ele disse: olha, esse ano eu estou desanimado, nem festa acho que vai ter na igreja. Elas pediram para tomar a direção da festa. E falaram para o pastor: olha, nós vamos trazer o pregador e a igreja não vai ter gasto nenhum com o pregador. Elas oraram a Deus e foram ali por perto mesmo e convidaram esse irmão para poder estar ministrando. E ele falou para elas que ia orar, ia buscar de Deus uma direção. E após uma semana de oração, ele deu a resposta para aquelas irmãs que iria estar ministrando ali naquela igreja. Quando o pastor soube quem era o convidado para ministrar, ele até deu um riso assim meio sem graça, porque ele achava que aquele irmão ele não tinha a capacitação, não era capacitado para estar ministrando durante uma festividade. Mas enfim, ele tinha liberado as irmãs para arrumar o pregador e elas arrumaram. Não fizeram propaganda, não gastaram, não tiveram gasto nenhum. E no primeiro dia que esse homem estava em cima do altar, quando passaram a palavra para ele olhou para um lado, ele olhou para o outro,
E de repente havia um homem que estava paralítico, sentado com a cadeira de roda, ao lado da cadeira onde ele estava sentado. O homem era paralítico. Ele olhou para aquele homem e deu um grito em alta voz, dizendo em nome de Jesus Cristo. Olhou para ele e disse em nome de Jesus, levanta agora e anda. E aquele homem saiu andando, saiu correndo dentro daquela igreja. E do nada, irmão, aquela igreja se incendiou do poder de Deus. As pessoas glorificavam, as pessoas choravam, porque era um homem conhecido ali naquela cidade. E aquele homem que foi convidado a ministrar, ele começou a dizer quantas pessoas que às vezes não está igual à situação que esse homem estava. Talvez com as duas pernas boas, com os dois ouvidos bons, com os dois olhos bons, pessoas que enxergam bem, ouvem bem, falam bem, pessoas que não têm deficiência física nenhuma, mas que para Deus são cegos, que para Deus são surdos, e que para Deus são mudos, e que para Deus são paralíticos. E ele começou a pregar, Deus deu uma palavra para ele em cima disto aí. Porque esta é a realidade, muitas das vezes, dentro das igrejas. Hoje nós vemos igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Pessoas que às vezes não aprendem a tomar posse de uma palavra que é liberada, de uma palavra que é ministrada. A palavra não consegue, como semente, entrar no coração dessas pessoas. Jesus, ele conta uma parábola, uma história de um semeador. E ali ele fala de 4 tipos de pessoas. Aqueles que a semente às vezes cai à beira do caminho. Outros, às vezes, a semente cai e muitas vezes vem uns pássaros que simbolizam os demônios e levam a semente embora. Semente também que cai no meio dos espinhos. São pessoas que às vezes têm dificuldade, eles ouvem a palavra com alegria, recebem a palavra com alegria, mas muitas das vezes não consegue guardar no seu coração. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos apenas ser ouvinte da palavra, nós temos que ser praticante da palavra. As pessoas, elas vêm à igreja, ou elas vão à igreja, e muitas das vezes a palavra é ministrada, e às vezes tem pessoas que até choram na hora, tem pessoas que até saem comentando e dizendo, olha, como essa palavra falou comigo, como essa palavra tocou no meu coração, mas chega no outro dia e esquece daquilo que foi ministrado, daquilo que foi falado, aleluia. A palavra, aleluia, que é liberada para você, você tem que guardar ela, você tem que viver ela. E nós vemos que esse homem, ele liberou uma palavra, a palavra que ele liberou, trouxe saúde para aquele que estava ouvindo. Ao mesmo tempo trouxe saúde para aquele que estava ouvindo. E ao mesmo tempo a igreja também foi abençoada através do milagre daquele que tinha sido paralítico e agora não era mais. Dentro da parábola, Jesus, ele fala que tem aquele que ouve a palavra e o coração dele é como uma terra fértil. Uma terra que foi preparada, que foi adubada. É uma terra apropriada para a semente que está sendo lançada. Essa pessoa, as aves não vêm comer a semente que foi lançada. Essa pessoa não vai ter a semente pisada. A semente não vai ficar no meio de espinheiro, não. É uma terra preparada para essa semente. E quem é que prepara essa terra é você mesmo. Porque Deus te dá o livre-arbítrio, aleluia, de você ou guardar a palavra ou você lançar a palavra fora. Porque existem pessoas, meu amado, que a preocupação deles não é o reino de Deus. A preocupação deles é o seu bem-estar. A preocupação dele é com aquilo que Deus vai fazer para ele, aquilo que Deus vai dar para ele, o problema que Deus vai entrar e vai dar vitória para ele. Essa é a preocupação. Ele não consegue guardar a palavra. O próprio Jesus disse, olha, se você guardar a palavra, ou se você viver o reino de Deus,
se você viver o reino de Deus, se a prioridade for o reino de Deus, todas as outras coisas, tudo aquilo que você precisa, vai ser acrescentado na sua vida. Basta apenas guardar a palavra. Basta apenas viver a palavra. Busca primeiro o reino de Deus. Hoje as pessoas estão buscando saúde. Hoje as pessoas estão buscando restauração da família. Hoje as pessoas estão buscando um bom emprego. Tem pessoas que vêm, às vezes, vai lá, faz a sua dívida, o nome vai para o SPC, vai para o Serasa. Às vezes quer culpar Deus ou culpar o diabo, mas o culpado é ele mesmo, porque fez gasto acima daquilo que ele podia pagar. E vem para a igreja com aquele monte de dívida, achando que Deus é obrigado a pagar a dívida dele. Tem uns até que oram, Senhor, tira o meu nome do SPC. Deus ele pode até te dar condições de você pagar a sua dívida, mas tirar o seu nome de lá, ele não vai tirar. Porque Deus não vai roubar de outro para abençoar você. Isso vai contra ele mesmo, contra a palavra dele mesmo. Então a prioridade de Deus é que você ouça, que você veja, que você ande. A prioridade de Deus, aleluia, é que você fale, ouvir, ver e falar das coisas de Deus na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Talvez não é a palavra que você veio ouvir nessa noite, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava com 2 Bíblias lá dentro e olhando as 2 Bíblias, lendo. E aqui tem uma mensagem, aqui tinha uma outra. E eu cheguei e vim com essa daqui, aqui para dentro da igreja. E o Senhor mandou eu voltar lá e falou assim, não é essa a palavra que eles precisam ouvir. É a palavra que você tem que ouvir. Não deixe as aves roubar a semente. Não deixe as pessoas pisar na semente. Não permita que o teu coração venha ser uma terra cheia de espinho, aleluia. Prepare essa terra, adube essa terra. Deixe a semente de Deus germinar, crescer e dar frutos na tua vida. Lepábia, chorianda, labassurianda, arábia, aleluias. A palavra efatá. Se você quiser continuar com sua Bíblia aberta aí, Marcos 7:34. A palavra efatá significa que seja aberto. A sua aplicação era que uma força espiritual divina agisse retirando um impedimento tanto no físico como no espiritual do ser humano. Sabe, Jesus, quando ele chega nessa cidade, estava lá um homem que tinha dificuldade de falar. Um homem que não ouvia. Jesus coloca o dedo no ouvido dele e a saliva na boca do homem. Jesus cuspiu. Pode-se dizer que cuspiu na boca do homem. Talvez se algum pregador fosse fazer isso, mas que o homem, isso é nojento, isso não é certo, mas Jesus fez isso. E esse homem não recebeu um milagre porque Jesus colocou o dedo no ouvido dele. Ele não recebeu um milagre só porque Jesus cuspiu, colocou saliva na boca dele. Ele recebeu um milagre porque foi liberada a palavra efatá, quer dizer, que seja aberto. Que seja aberto os ouvidos. Que seja aberto também, aleluia, a sua língua, aleluia, a sua voz seja liberado. E nessa noite, essa palavra está sendo liberada sobre a tua vida, a palavra efatá, porque o milagre não é só para você, é para aqueles que te veem, para aqueles que te conhecem, para que através do teu testemunho outros venham saber que Deus é poderoso para agir. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus queria falar que seja aberto tanto no físico como no espiritual. Não adianta muitas das vezes, meu amado, o cego enxergar no físico, o surdo ouvir no físico. Não adianta às vezes o paralítico andar no físico e continuar sendo cego espiritualmente. Continuar surdo espiritualmente.
continuar mudo espiritualmente, continuar paralítico espiritualmente, aleluia. Deus, aleluia, Ele libera essa palavra efatá, que seja aberto, aleluia. Aberto, aleluia, os teus olhos, aberto o teu ouvido, aberta a tua voz, aleluia, para que você seja testemunha viva do poder, não só do milagre, mas do poder de Deus na sua vida, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Lá em Lucas capítulo 8, no verso 18, diz assim: Vede, pois como ouvis, ou como ouve, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, assim lhe será tirado. Eu estava meditando lá no livro de Samuel, 1 Samuel. Sabe, ele era sacerdote em Israel. Os filhos de Eli também eram sacerdotes, era da linhagem de sacerdote, eram sacerdotes. Quando era feito sacrifícios, ou quando era levado ofertas ao altar do Senhor, eles tomavam daquilo que era sagrado, pegavam daquilo que era sagrado, comiam daquilo que era sagrado, vivendo uma vida desgraçada diante de Deus. Sabe, eles praticavam abominações. Eles, diante da congregação, eles tinham atos sexuais de homem com homem. Juntava aquele grupo de homens, aquele grupo de mulher, era uma orgia. Eli sabia disso. Os filhos conheciam Deus apenas de ouvir falar. Ouvir falar, irmãos, é físico. Agora, ouvir Deus falar já é espiritual. Sabe, você fala assim, eu ouvi falar de Deus porque alguém falou. Mas você dizer, eu ouvi Deus falar, não é físico, é espiritual. Ouvir Deus falar é outra coisa, porque a voz de Deus não é a voz de homem. 1 Samuel capítulo 2, no verso 12. Era, porém, os filhos de Eli, como filhos de Belial, quer dizer, como filho do diabo, filho de Satanás. E não conheciam o Senhor, quer dizer, eles estavam dentro do templo todo dia. Eles viam sacrifício, eles sabiam quais eram os rituais. Eles viviam dentro do templo, cresceram dentro do templo, eram filhos de Belial, filhos de Satanás. Eles não conheciam o Senhor. Você pode olhar na sua Bíblia que está escrito desse jeito. 1 Samuel 2, verso 12. Não conhecia o Senhor. Conhecia os rituais. Sabe, é como você vê uma pessoa que pega a Bíblia e até prega bem. Uma pessoa que pega o microfone e canta bem. Pega o instrumento e toca bem. Uma certa feita eu estava numa determinada igreja. Manifestou um demônio numa pessoa. E o rapaz que estava tocando o instrumento na igreja foi tentar expulsar. E o diabo falou assim, quem é você? Você toca aqui na igreja e toca na boate. Você diz que serve a Deus, mas você vive fazendo a minha vontade. Filho de Belial. Porque não pode comer em duas mesas. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não pode sentar em duas mesas. Ou é Deus ou é Deus. Ou é o diabo ou é o diabo. E as pessoas se enganam. Eu tomo minha cachaçinha, minha cervejinha, fumo a minha maconhinha, eu saio com as minhas mulheres, eu tenho aí 2, 3 homens, e Deus me ama do mesmo jeito. Deus pode até amar você, mas o teu pecado aborrece a Deus. E com o teu pecado você está caminhando para o inferno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz sobre isso aí. Pastor, que palavra dura é essa? Sabe, talvez tem pessoas
que você está tão acostumado a ouvir aquilo que agrada a você, que talvez seja boa, nunca mais eu volto nessa igreja, mas não adianta. Essa palavra está no livro de Deus. O que está sendo pregado aqui está no livro de Deus. Não adianta você fugir disso, porque se morrer no pecado, um dia você vai prestar conta a Deus dessa palavra que você está ouvindo. Não adianta fugir dela, porque é a palavra de Deus. E os filhos de Eli praticavam esse pecado. Eles não conheciam Deus. Hoje está do mesmo jeito. Não é só aquele que senta aí para ouvir, às vezes no altar, às vezes no meio dos instrumentos. Irmãos, quantas pessoas brincando de ser crente. Quantas pessoas, de ser crente não, que crente até o diabo é. Crente é aquele que crê em alguma coisa, brincando de ser servo. Quantas pessoas que acham que Deus é palhaço, pensa que Deus é menino, irmão. Deus é fogo e é fogo consumidor. Então com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E eles zombavam de Deus. E Eli sabia de todo o pecado. Lá no capítulo 2, no verso 17, de 1 Samuel, e eram muito grandes os pecados desses jovens perante o Senhor. Porquanto os homens desprezavam as ofertas ao Senhor, pecando homem contra homem, quer dizer, atitudes homossexuais. Pecando homem contra homem. Em bando se ajuntavam na porta da congregação e se deitavam com várias mulheres. Aí está falando de orgia. E eram pessoas que cresceram no templo. Eles ouviam falar de Deus, sabiam quem era Deus. Você está entendendo? Diz amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá no capítulo 3, primeiro vamos no capítulo 2, versículo 18. Olha só o que diz Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem e vestido com efode de linho, quer dizer, uma roupa sacerdotal. Não era sacerdote ainda e vestia uma roupa sacerdotal. E vocês sabiam que a Bíblia diz que ele ainda não conhecia Deus? Não conhecer Deus é aquele que ouve falar de Deus. Sabe quando você ouve falar de alguém, você tem a curiosidade de saber quem é, você ainda não viu, você ouviu falar, mas você não sabe quem é a pessoa. Ele conhecia Deus pelos rituais, como os filhos de Eli. Ele conhecia Deus de ouvir-se falar de Deus no templo, mas ele não sabia, ele não conhecia Deus como Deus era. No verso 3, capítulo 3, no verso 7 de 1 Samuel, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aqui, irmãos, não é uma mensagem, não é abrir os pergaminhos, os rolos na época. Era realmente ouvir Deus. Ainda não tinha se manifestado a palavra do Senhor a Samuel. Os pergaminhos ele conhecia, os rolos ele conhecia, estava dentro do templo. Mas a Bíblia diz, aleluia, no capítulo 3, no verso 10 de 1 Samuel, então chamou o Senhor a Samuel, e chamou o Senhor como de outras vezes. Samuel, Samuel, Samuel. Deus tinha chamado Samuel a primeira vez, chamou Samuel a segunda vez, chamou Samuel a terceira vez. Na terceira vez, Eli, o pai daqueles que profanavam o templo, que era o sacerdote da época, disse, olha Samuel, se você ouvir novamente essa voz, você abre a tua boca e diz, eis-me aqui, Senhor. E Samuel ouviu pela quarta vez a voz do Senhor, e Samuel respondeu, fala que o teu servo ouve. Sabe, é difícil hoje você ouvir alguém dentro da igreja, dentro da casa de Deus, está ouvindo a mensagem, por mais que ela esteja a corrigir, a exortar, abrir a boca e dizer, fala papai, porque o teu servo quer ouvir, porque a tua serva quer ouvir, sabe por quê? Porque eles só querem ouvir aquilo que agrada o coração
correção, mas quando é correção não quer ouvir. E Samuel queria dizer para Deus, eu quero te conhecer. Fala que o teu servo ouve, eu quero te conhecer. Fala que o teu servo ouve, eu quero ter comunhão contigo. Fala que o teu servo ouve, eu só te conheço de letra, de pergaminho. Eu só te conheço de rolos. Eu te conheço de ouvir falar. É a primeira vez que eu estou ouvindo a tua voz. Fala que o teu servo ouve. Aleluias. Louvado seja Deus. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que enxergam tão bem que nem precisa de óculos. Mas espiritualmente você está cego. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que fala tão bem, tão bem, tão bem. Pode ter até alguém aqui que é poliglota, que fala o português, o inglês, o japonês, fala várias línguas. Talvez você tem palavras de aconselhamento muito boas. A sua voz é muito boa. Mas diante de Deus você está como mudo. Talvez você está aqui nessa noite, você ouve muito bem. Se de longe alguém falar o teu nome, você ouve. Mas quando Deus fala, você não ouve, você é surdo. Quantas pessoas estão dentro da igreja como cegos, como surdos e como mudos, e o pior de tudo, como paralíticos na presença de Deus. As pessoas querem fazer aquilo que agradam elas, querem ouvir aquilo que agradam elas, querem satisfazer os seus egos, o seu eu. Quando o Senhor liberou a palavra Efatá sobre aquele homem, não era só para ele, mas era para aqueles que ali também estavam. No verso 37 de Marcos, no capítulo 7, e admirando-se sobremaneira, diziam, tudo fez, faz ouvir o surdo e falar os mudos. As pessoas que conheciam aquele homem, sabiam que ele tinha dificuldade de falar. Aquelas pessoas que ali estavam, que conheciam aquele homem, que sabia que ele não ouvia, agora sabia que ele estava ouvindo, sabia que ele estava falando, e estava falando tanto que Jesus chamou ele no canto e falou assim, olha, não conta para ninguém esse milagre, ele saiu falando para todo mundo, e quanto mais falava, não conta, não espalha aí, que ele saiu falando, e as pessoas sabiam que ele estava falando, porque antes não podia falar. Por que Jesus falou para ele que não era para ele sair falando? O próprio Jesus estava testando a fé dele. 10 leprosos foram curados. Quantos que voltaram para poder agradecer a Deus? Jesus botou esse homem à prova. Vamos ver se realmente ele vai ser testemunha. Vamos ver se realmente ele vai demonstrar que Deus foi misericordioso para com a vida dele, liberando o milagre. Sabe quantas vezes Deus falou? Quantas das vezes? É porque você não entendeu. Mas a palavra Efatá foi liberada para você. E às vezes você não entendeu. Sabe? Se eu chamar pessoas aqui na frente, eu quero orar por cura nessa noite. Ou mesmo se eu não chamar, eu oro por cura, por milagre. Chega na outra semana, eu vou orar a mesma oração, as mesmas pessoas, se eu chamar aqui na frente, vai vir aqui, com os mesmos problemas. Porque não toma posse da palavra que é liberada. Às vezes, ele ouve na hora e fala, eu creio no milagre. Chega no dia que esquece daquilo que foi liberado. Tem pessoas que ele estão tão acostumadas a sofrer, que quando você ora para Deus curar ele de uma sinusite, de uma dor de cabeça, curar seja lá de qual for a enfermidade. Aí ele abre a boca no outro dia e diz, olha fulano, esta minha dor de cabeça, essa minha enxaqueca, essa minha dor na coluna, quer dizer, foi orado, foi repreendido, mas ele pegou de volta para ele.
Porque ele esqueceu que foi liberada essa palavra efatá. Você está entendendo a mensagem, meu amado? Então, quando for liberada uma palavra sobre a tua vida, ainda que no outro dia pareça que o milagre não aconteceu, você tem que crer que aconteceu. Você que tem que tomar posse daquela palavra que foi liberada. Talvez você não foi curado na hora, não é porque Deus não quis te curar na hora, talvez Ele está provando a tua fé. Talvez você não recebeu aquele milagre na hora, não foi liberado para você na hora, porque Deus pode estar provando você. Até onde você vai crer, até onde você vai tomar posse da palavra efatá na tua vida. Seja aberto. Efatá. Seja aberto. Ele tinha uma voz presa. As cordas vocais dele foram abertas. Ele começou a falar. Ele não ouvia, tinha um ouvido preso. E foi aberto os ouvidos dele para ele poder ouvir. Eu não sei em qual área nessa noite algo está fechado na tua vida. Eu não sei se você não está ouvindo direito, se não está enxergando direito, se não está andando direito. Ou talvez na tua vida sentimental está tudo fechado. Eu não sei qual é a área que está fechado, mas eu libero essa palavra efatá. Seja aberto nesta noite, para que não só você, mas para aqueles que te conhecem, venha saber que Deus é o Deus que abre, é o Deus que faz milagre. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. No Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 6. Pega essa palavra para você. Sabe, a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Sabe o que diz aqui? Jesus disse-lhe, sou eu que falo contigo. Sou eu que estou falando contigo. Você crê que Deus está falando com você nessa noite? Jesus lhe disse, eu sou o que falo contigo. Essa palavra está sendo liberada para a tua vida. Você tem que aprender a tomar posse da palavra de Deus. Não só para as coisas materiais, mas para as espirituais. Porque o reino de Deus foi preparado para você, meu amado. Jesus, ele não veio para dar carro, para dar dinheiro, para dar apartamento, para dar marido, para dar filho. Não, Jesus, ele veio, ele deu, foi a vida dele por você. Você vale mais do que qualquer diamante desta terra, do que qualquer poço de petróleo. Você vale muito para Deus. A Bíblia diz que mais vale uma alma que está perdida do que todo o ouro deste mundo. E se você bota Jesus em prioridade na tua vida, as portas vão se abrir, as portas vão se escancarar, porque o efatá terá poder sobre a tua vida. Nada vai ficar fechado diante de ti, aleluia. Bate palma e exalta o nome do Senhor. Sabe qual é a melhor maneira de você guardar a palavra de Deus? Tem gente que guarda tanta coisa no coração. Quando a Bíblia fala de coração, fala de alma. Porque o que bate no peito é apenas um músculo. Todos os sentimentos estão na alma, não é no músculo chamado coração. Sabe, quando morreu o rico e morreu Lázaro, Lázaro e o rico morreu. Lázaro era o mendigo, era o pobre. E o rico via Lázaro no paraíso, mas Lázaro não via o rico, senão não seria paraíso. Se Lázaro visse o sofrimento do rico, não seria paraíso. Mas o rico via Lázaro lá numa boa. Ele diz, pai Abraão ali representa Deus. É como se ele fosse assim, Deus, eu estou com sede, muita sede. Permita ele vir, Lázaro, vir até mim, molhar lá a ponta do dedo na água e pelo menos passar na minha língua. E Deus fala, ele não pode vir onde está você, nem você pode ir onde está ele. Existe um abismo separando vocês dois. Ele lembrou e disse, eu tenho 5 irmãos.
Permita então que ele vá até meus irmãos. E convença meus irmãos, converse com eles, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu estou. E Deus fala, lá já tem Moisés, tem os profetas. Se não ouvir os profetas, vai ouvir quem veio dos mortos, veio do além. Então, na realidade, o corpo do homem estava sepultado. Dos dois estava. Os corpos estavam sepultados. Mas a alma de um estava no paraíso. E a alma do outro estava no Hades. Hoje nós chamamos de inferno. O que é o inferno? Tem pessoas que falam assim, olha, quando eu estou na casa dos outros, eu sinto paz. A minha casa, quando eu estou dentro de casa, a minha casa é um verdadeiro inferno. Inferno é um lugar onde não tem paz, onde não tem alegria, onde a pessoa não deseja estar. Satanás não mora e nem vive no inferno. O trono de Satanás é nas nuvens. E os demônios, ele vive no planeta Terra. Eles não vivem no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas lá no lago de fogo, porque no dia depois, quando Jesus voltar, aqueles que morreram sem Deus, a Bíblia diz que Satanás e seus anjos serão julgados. E todos aqueles que não quiseram nada com Deus também serão julgados. Amarrado pés e mãos e lançado no lago de fogo. O inferno, a morte, os demônios e todo aquele que se esquece de Deus serão lançados no lago de fogo. Mas é a alma do homem que sentia sede. Era a alma do homem que tinha sentimentos, lembranças. Então, a alma, quando se fala de coração, se fala da alma. E Jesus, ele disse que você não pode ser apenas ouvinte, você tem que praticar. E como é que vai praticar a palavra? Salmo 119, no verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a sua palavra na minha alma. Está escondido na minha alma a tua palavra para eu não pecar contra ti. Quando você esconde a palavra na tua alma, até as palavras físicas que saem da tua boca é diferente. A boca fala daquilo que a alma, quando fala do coração está cheio, é que a alma está cheia. A boca fala daquilo que a alma está cheia. Tem pessoas que dizem que servem a Deus, mas só sai palavra de derrota. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas dentro de casa vivem chamando o nome de demônios. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas espraguejam até a comida que come. É porque é uma alma negra, é uma alma podre. Mas quando você guarda a palavra na tua alma, aí você não peca. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios capítulo 30, no verso 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confia. A palavra de Deus é puro. E se você confia na palavra, ela vai ser escudo para você nos dias de adversidade. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome do Senhor. O profeta Isaías 40, verso 8 diz: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jesus, ele disse em Mateus 24, 35, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então guarda a palavra de Deus, meu amado. Guarda a palavra de Deus. Quem tem comunhão com Deus aí diz amém. Quem tem comunhão com Deus diz amém. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Falar que tem comunhão com Deus é fácil, meu amado. Mas se você diz que tem comunhão com Deus, se dissermos que temos comunhão e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Tem pessoas que você vai falar de Jesus e você, eu já conheço Jesus. Bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, cometendo todo tipo de pecado, eu já conheço Jesus. Talvez o Jesus de olho azul pintado no quadro é o Jesus europeu, né, que eles falam. Um Jesus que ainda está na cruz pendurado. Um Jesus que está no crucifixo ou dentro de uma carteira. Mas o Jesus que está sentado no trono ao lado de Deus e que intercede por nós, esse talvez ele ainda não conhece. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Se não guarda os mandamentos de Deus, como vai dizer que conhece a Deus, que conhece a Cristo? Amém? Outro diz assim, eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo de todo o meu coração. Lá em São João 14, no verso 23 e 24. Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste, mas do meu Pai que me enviou. Então, aquele que ama a Deus, tem que guardar a palavra de Deus. Amém? Então, nessa noite, pelo poder de Deus, eu quero que você fique de pé nessa hora, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Sabe? Eu fico olhando que é igual o profeta, né? Quando o profeta é bom, aqueles que profetizam, que as pessoas gostam de ouvir, ele chega na casa da pessoa, toma um café e vai orar. Ele orou 2 minutos, já tem uma revelação. Olha, Deus é contigo, Deus está entrando nessa tua causa, Deus está resolvendo o teu problema, Deus está vendo as tuas lágrimas, e a fulana está com o marido de outra, ou o camarada está saindo para encher a cara de birita de noite, e está ouvindo isso. Deus é contigo, Deus está entrando na tua causa, ouvindo coisa boa, porque o profeta, depois sabe que depois da profecia da revelação vai ganhar uma notinha de 50, ou vai ganhar um presentinho, profeta comprado, né? Esse tipo de profeta as pessoas correm atrás dele, vai lá em casa orar, vai lá em casa ungir. E tem uma coisa, ainda chama a vizinhança todinha, olha, tá vindo camarada aí que ele é bom, ele revela tudo. Tudo que está no coração dele, não no coração de Deus. Agora, quando é um profeta, que nem João Batista, que abre a boca e fala a verdade, quando as pessoas veem ele, muda de caminho, meu amigo. Ih, misericórdia, lá vem aquele camarada. Quando é aquele que fala a verdade, que é aquilo que Deus quer que fala, ninguém quer ele dentro da casa dele. Nem telefonema atende, porque tem medo daquilo que vai ouvir no telefone. É estreito, é difícil. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é terça da vitória, já foi liberado sobre a tua vida essa palavra efatá, que quer dizer abre. Se você crê, está abrindo portas, está abrindo sua visão. Mas é o que está sendo falado aqui, Deus quer abrir, não é só no físico, não. Não é só no material, não, é no espiritual. Deus quer que você veja a glória dele, sinta a presença dele. Deus quer que você entenda que o reino dele não é terreno, o reino dele é eterno, é lá no céu. Que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E dependendo daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai te dar, que você venha amar ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que ele venha ser prioridade na sua vida. Porque antes de você conhecer ele, ele te amou primeiro. Antes de você
pensar e se entregar para Ele a sua vida. Ele entregou a vida dele em seu lugar. Para você. E é isso que Deus quer. Amém? Então, meu amado, não se iluda. Não venha para a igreja para ouvir aquilo que te agrada, aquilo que você quer. Não venha para a igreja apenas para Deus resolver os seus problemas. Venha para a igreja para ser cidadão do céu, para ir morar no céu. Sabe o que Deus tem preparado para nós? Não tem nada nessa terra que se compara ao que Deus tem preparado. Você pode ver com os teus olhos o melhor iate, você pode ver com os teus olhos a melhor mansão, você pode ver com os teus olhos malas e malas de ouro, de dinheiro, de diamante, mas nada disso se compara com o que Deus tem preparado para nós lá no céu. E é isso que Deus Ele quer que você entenda, sabe? A palavra efatá é abrir os olhos no mundo espiritual e no mundo físico. É abrir os ouvidos no mundo espiritual e no mundo físico. Porque não adianta a pessoa só ouvir aqui e não entender, e não ouvir, e não dar ouvido à voz de Deus. Eu estou até evitando de pregar aqui na terça-feira, em geral, porque eu não gosto de pregar aquilo que vocês gostam de ouvir, não. Eu gosto de pregar aquilo que Deus me dá. E tem pessoas que às vezes nem vêm para a igreja mais por causa disso. Mas o meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. Decápolis. Jesus encontrou com aquele homem. Por que a palavra efatá? Se ele botou os 2 dedos no ouvido, fisicamente o homem ia ouvir. Ele cuspiu, botou saliva na boca do homem. Fisicamente ele iria falar. Mas espiritualmente ele ia continuar surdo. Espiritualmente ele ia continuar mudo. E essa palavra fatal foi liberada porque o milagre foi no físico e no espiritual. Foi essa a revelação que Deus me deu hoje. Deus Ele quer que o milagre aconteça no físico e no espiritual. Deus quer que o milagre aconteça no teu coração, na tua alma, no teu espírito, na tua carne física, mas dentro de você também. E que você venha ser testemunho para aqueles que te conhecem. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que as pessoas, você nem precisar abrir sua boca, as pessoas olhar para você, mas fulano, como você está bem, como o seu semblante mudou, como você está diferente, é porque a palavra efatá foi liberada sobre minha vida. Hoje o milagre foi liberado no meu corpo físico e também na minha alma e no meu espírito. Hoje eu posso entender e compreender o que Deus quer e o que Deus tem para a minha vida. Amém? Amém? Coloca a mão no seu coração, porque o coração simboliza a sua alma. Aleluias. Às vezes você pede tanto milagre a Deus, mas você tem uma alma ferida, uma alma arrebentada, sabe? Uma alma cheia de câncer, uma alma... Sabe, você fala com Deus que é milagre de Deus, você não consegue liberar um perdão, você não consegue amar, você não consegue, sabe? Todos têm o seu momento de ira, de raiva, todos têm o seu momento, às vezes você vê ou ouve alguma coisa, até você guarda ali 1 dia, 2 dias, mas são coisas que não podem permanecer. E tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, e às vezes ele pede um milagre no físico, mas ele esquece do espiritual. Às vezes você está pedindo para Deus curar aí uma enfermidade que está no seu corpo, talvez uma enfermidade cardíaca, talvez uma enfermidade, uma enxaqueca, uma sinusite, talvez você quer que Deus cure aí uma diabetes, um câncer. Às vezes você quer que Deus traz uma cura aí para o seu útero, para o seu ovário, mas a sua alma tem uma ferida e você não pede Deus para curar, você não pede Deus para tratar, você não pede Deus para tirar. Irmãos, por mais que seja difícil, nem que seja devagarinho, mas Deus vai tratando. Ele tira uma escaminha hoje, tira uma feridinha amanhã e vai tratando, daqui a pouco você está bem espiritualmente e fisicamente.
Você nunca vai conseguir ficar bem fisicamente se sua alma estiver doente. Uma pessoa de alma doente é uma pessoa oprimida, uma pessoa que se pensa em suicídio, uma pessoa que quer se trancar dentro de um quarto, uma alma doente, uma alma ferida. Ela fica maquinando mal. Sabe, às vezes até conhece a palavra de Deus, mas assim, não, mas ele me fez tanto mal, vou procurar um macumbeiro e vou acabar com ele. Ou às vezes abre a boca e fala, aquela desgraçada, aquela miserável, e começa a jogar praga na outra pessoa. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que você tenha a tua alma tratada, que a palavra efatá seja liberada na sua alma, seja liberada no seu espírito, seja liberada no seu corpo físico, aleluia, que o milagre seja realizado em todas as áreas da sua e da minha vida. Eu preciso desse tratamento na minha alma. Eu preciso desse tratamento no meu espírito. Eu preciso. E você também precisa. Essa palavra, antes de ir para você, ela passou primeiro pelo altar. Primeiro passou por mim para ir até você. Ó Deus, no nome de Jesus. Primeiro eu te peço que o Senhor venha tratar da alma. Que essa palavra efatá é uma palavra que libera milagre, libera cura. O homem tinha uma enfermidade que a medicina no físico e no espiritual não podia tratar. Mas o Senhor veio tratar do físico e do espiritual da vida daquele homem. E ele, tratado por dentro e por fora, ele serviu de testemunho ali naquele lugar. Ó Deus, que este homem, que esta mulher, que nós não viemos ser conhecidos como uma pessoa rixosa, como uma pessoa que fica liberando palavras maldosas, que nós não viemos deixar o mal ficar no nosso coração, mas que possamos em Ti, ó Pai, sempre lembrar dessa palavra efatá. Eu te peço, ó Deus, na vida espiritual, na vida material, Pai querido, efatá é abrir-se, ó Pai, abre nessa noite, Pai, portas no espiritual e no físico, ó Pai, abençoa o teu filho, a tua filha, na vida sentimental, na vida familiar, na saúde, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, que esse demônio que tem atormentado a mente, o coração dessa vida, que venha bater em retirada, e que o milagre do Senhor venha ser grande na vida de cada um no nome de Jesus. Amém?